A gente viu nas aulas passadas, então, toda a constituição atômica, né? Estruturação atômica ali. A gente falou sobre as semelhanças químicas, encerramos com as semelhanças, né? Isótopo, isóbaros, eletrônica, eles troços todo. E ficou, então, pra gente dar uma olhada hoje nos conceitos fundamentantes de eletrosfera. Ou seja, é um olhar que se faz a partir das concepções de Bohr, tá? Não só, mas é a partir dali da ideia de que uma eletrosfera está organizada em camadas, em regiões eletrônicas, também com subníveis, né? E tudo isso envolvendo um aspecto energético, tá? Energético, isso inicialmente, tá? A leitura inicial é bem energética. Aí, a gente vai acompanhar essa organização energética inicialmente proposta por Linus Pauling. E a distribuição de Linus Pauling é uma distribuição, uma organização dos elétrons, que muito possivelmente vocês vão lembrar, né? Quem estudou, talvez na escola ou mesmo no ano anterior do cursinho, que é uma distribuição de uma xaropice sem precedentes, que é basicamente isso aqui, ó, esse troço assim, esse zigue-zague. Só que nós não faremos pelo zigue-zague, né? Nós faremos por outro método que é muito mais eficaz. Mas só para entender que a gente vai partir daqui. O que a gente vai levar como consideração a partir de Bohr, então, e lembrando que a gente já falou sobre isso, e também, né, aspectos envolvendo as concepções de Summerfield, né, as concepções dos subníveis energéticos, tá? A gente vê sempre lembrando que os níveis de energia é o que nós vamos usar, o N1, 2, 3, que são os valores de Bohr. Isso aqui é o que se discutiu por Bohr, tá? As camadas K, L, M é uma analogia, uma relação que se faz com lá o raio-x, que a gente já comentou também, mas a distribuição eletrônica é sempre levando em consideração esses aspectos aqui da numeração de Bohr em vista dos níveis quânticos, dos números quânticos principais, tá? A gente sabe também que há um aumento de energia à medida que quanto o elétron está mais distante do núcleo. A gente já viu isso também, que o elétron vai tendo energias mais... uma energia maior quanto mais distante do núcleo ele está. Tá? Nós vimos também que, de acordo com os princípios de Summerfield, o elétron também teria regiões menores chamadas de subníveis. A gente já viu isso lá em Summerfield, tá? Então, se faz uma relação de que ao ler essas inscrições, tá? Um S3P, por exemplo, é importante que ao olhar para esse código, sei lá, um S, por exemplo, nós veremos daqui a pouco 2, a gente tem que entender que cada númerozinho desse, cada indicação dessa, representa alguma coisa. Ah, tem uma representação. Oi, quem me chamou usuário do Zoom? Falou Eric. Quem é o usuário do Zoom? Não sei. Alguém falou. Ué, saiu? Oi, tu tá me ouvindo? Ah, é tu o usuário do Zoom? É tu, Larissa? Eu tive que baixar o Zoom porque eu não conseguia entrar na tua aula. Eu achei que era um problema comigo, mas era contigo o problema. A Ana mandou avisar que ela não tá conseguindo entrar e acredito que tenha mais gente que tá tentando entrar e ainda não conseguiu. Tá, deixa eu. Ué? Deixa eu ver se alguém mandou Ats. Cara, essa atualização é uma merda, cara. Ó, a Kimberly. Pera aí. A Kimberly avisou também agora. A Rafa, ué. Cara, eles fizeram uma atualização obrigatória e aí deu essas birosca toda aí, cara. O cara, Ó, deixa quando eu não ver. se planeja, é complicado, né? Cara, mas Pra defender. desgraça do negócio, cara. Da quinta-feira eu desliguei o bagulho funcionando. Ontem, eu fiz plantão ontem. Fiz plantão com o Cassiel ontem de noite, de tarde. Vê se vai voltar a entrar. Rafa, vê se a Rafa. Ó, o Gerberto conseguiu. Conseguiu aí, ó. Tava trancado o negócio, cara. Que merda, tchê. Ó, Miguel agora também vi. Não tem senha nenhuma que eles botaram. Tinha, né? Uma senha bem enlouquecida que eu mudei agora. Tirei a senha. Ah, já vi. Ah, tu vê com a Kimberly, o usuário do Zoom. Você viu o usuário do Zoom mandando mensagem pra você, ué, quem é o usuário do Zoom, cara? Quem é esse usuário do Zoom? E o pior é que eu não sei trocar, né? Vai ficar assim. Tá.
O... Só vou esperar um pouquinho ver se o pessoal que... A Rafa vai conseguir entrar e a Kimberly também. Ih, bosta, atualização de merda. Ô, Larissa, tu disse que ele te obrigou a baixar o aplicativo de novo? É que eu entrava, tipo, com o teu link, eu entrava pela web, eu não tinha o aplicativo baixado no meu computador, daí eu tive que baixar o aplicativo no meu computador, só que como eu não tinha um cadastro criado, eu tive que criar um cadastro, daí pediu meu e-mail, meu nome, minha idade, todas essas coisas, entendeu? Ah, tá, peraí. Cara, essas frescuras que esse Zoom da vida... Ah. Mas sabe que eles fazem isso? Sabe por que eles fazem isso direto? Na época da pandemia não tinha isso. E aí começava a entrar pessoas nas reuniões aleatórias e mostrar partes do corpo que não deveriam, né? É além da câmera do rosto. E os caras foram tendo que atualizar um monte de níveis de segurança. E um deles, talvez, pra agora, não sei se deu BO em algum lugar, eles obrigaram a fazer login com registro e com senha. A senha eu consegui desabilitar. O registro ainda não, deve ser interno lá dentro do site deles direto. Mas conseguiu entrar aqui, Berli? Tá. Eu peço mais um segundo pra ver se a outra menina que mandou mensagem vai entrar. Em vez de deixar tudo aberto, né, Juliandra? Deixa a cancha aberta. Não tem essa. Deixa esse porteiro aberto e deixa entrar e sair quem quiser. Tem que ficar essas frescuras. Não, mas agora bota senha, bota não sei o que, ai. Não, e eu, chucra do interior, já fiquei desesperada, né? Achei que o Sim. problema era. Não, eu vi a quantidade de mensagens que tu me mandou aqui. Deve ter umas 15 mensagens seguidas. 4 ligação, 15 mensagens. Meu Deus do céu, olha. Desespero pegou, só faltou dar uns É tiros pro alto muita pra ver se... vontade de ver uma aula de química 2 da tarde, né? É uma loucura, né, tia? Eu vou tocar a ficha aqui. Então vamos lá, vamos voltar à vida. Então, quando a gente olha... Obrigado, Larissa, por avisar, viu, queridinha? Muito obrigado pelo aviso. Usuária do Zoom. Então, quando a gente olha pra essa inscrição aqui, né? 1S2, é importante lembrar que o 1 da frente, tá? Esse 1 aqui, ele vai indicar qual é o nível de energia que a gente vai estar referindo àquele elétron. Tá? Ou seja, qual é que é a camada eletrônica que o elétron vai se encontrar. Então a gente chama de nível de energia inicialmente. O S vai indicar qual é o subnível de energia que essa espécie vai ter, em que lugar vai estar esse elétron. E esse 2 aqui vai indicar a quantidade, o número de elétrons no subnível. Tá? Então vale muito lembrar que, por exemplo, quando a gente fala de indicação da posição do elétron, a gente não fala só S. A gente tem que indicar como é 1S. Não é qualquer S. É sempre indicar que é no 1S, ou no 2S, ou no 3P. Nunca é o subnível sozinho. É sempre indicando o S com a camada que ele se encontra. Tá? Então, toda vez que a gente for referenciar a posição que o elétron se encontra, sempre indicar a camada e o subnível, que é a forma que a gente tem de referenciar a posição dele exata, tá? Mais exata. Bom, dentro disso, e lembrando que a gente já falou que os modelos atômicos, eles são modelos totalmente matemáticos. Eles são modelos que têm que satisfazer uma equação matemática. Nós não podemos ter uma visão da física clássica, ou seja, não é possível que a gente compreenda o comportamento do elétron, as posições do elétron, se a gente olhar para o aspecto físico clássico, uma bolinha. Ah, o elétron é uma bolinha. Não dá. Já é quântico, já é energético. Já satisfaz várias equações matemáticas. É diferente da leitura clássica de uma bolinha apenas. Então, o que os caras, através de equações matemáticas, eles propuseram, tá? Se propôs a seguinte relação. Ah, conseguiu o Rafa entrar. Se propôs a seguinte relação, tá? Então, a camada a gente já sabe, né? A relação entre a camada e o que se indica como nível de energia. Então, a gente já sabe essa relação. E os caras foram calculando e propondo que cada camada eletrônica teria uma quantidade de subníveis dentro dele, né? Cada nível teria uma quantidade de subníveis de acordo com a necessidade de comportar um número específico de elétrons. Com isso, foi se criando essa relação aqui de que
nós teríamos, né, se teria essas quantidades de subníveis para cada camada. Ou seja, a primeira camada teria só um subnível, a segunda camada teria 2 subníveis, a terceira 3, a quarta 4, a quinta 5, a sexta 6 e a sétima 7 subníveis. Só que, vocês vão perceber que nós temos aqui, ó, uma relação de que eu até separei por cores aqui, ó, separei por cores o que é modelo, né? O que a gente chama do modelo em preto aqui, o modelo real, ou seja, aquilo que até então se conhece elementos suficientes para ter essa quantidade de subníveis, e o que está em vermelho aqui seria um modelo mais teórico. Ou seja, teoricamente, o subnível 4, o subnível 5 seria 5 subníveis. O nível 5 teria 5 subníveis. O nível 6 seria 6 subníveis. O nível 7, 7 subníveis. Só que o que está em vermelho aqui a gente chama de teórico, porque não se descobriu um elemento ainda, não se descobriu nenhum elemento químico ainda, que tenha tantos elétrons a ponto de compor tantos subníveis. Então o que está em preto, todos os subníveis em preto, já foram realmente propostos e descobertos em termos de elementos propostos, né, conhecidos. Os que estão em vermelho são possibilidades de descobrir com próximos de elementos. Então, novos elementos a serem descobertos, muito possivelmente irão compor um subnível 5G, por exemplo. O 5G é o subnível que está próximo a ser descoberto, próximo a ser proposto, tá? É o subnível 5G. Então, o que se sabe até então, tá? O que se sabe? Que cada nível eletrônico vai ter uma quantidade de subníveis de acordo com a necessidade de acumular aqueles elétrons. E se sabe também essa relação aqui, que é uma relação crescente de energia dos subníveis. Então, o subnível S teria uma relação de energia menor que o P, que é menor que o D, que é menor que o F. Assim como, numa iminente proposição do subnível G, o G seria mais energético que o F, que seria mais energético que o H e assim por diante. Tá? Então, nós teríamos uma crescente energética dos subníveis S, P, D e F. Tá? Isso para cada camada. Então, por exemplo, na terceira camada, a gente sabe que o subnível S é menos energético que o P, que por sua vez é menos que o D. Só que eu não posso indicar e dizer simplesmente que só pelo fato de ser 3D, que é menos energético que 4S ou que 4P, só pelo fato de ser o D aqui. E como é que isso foi sendo proposto, a questão da energia desses subníveis? É a partir dessa leitura que se fez sobre o número principal, né, camada, e o subnível, através dos números quânticos, os caras propuseram esta ordem energética. Mas pra tu entender da onde veio essa ordem queridos, cacete! Hoje nós estamos, né? Hoje o troço tá me tirando pra louco. Miguel, é hoje o dia, né? É hoje o dia que eu vou ter que me incomodar com o computador. Já basta o pessoal de Pantano Grande no meu saco me ligando antes. Agora tem que um PC me incomodando. Então, olha só, o aspecto de análise é um aspecto de energia, não é de geometria, tá? Então, cuida que nós iremos discutir uma ordem que ela é energética, olha só, uma ordem energética e uma ordem geométrica, e os dois as provas já cobraram. Eu tenho que cuidar só para não cair na bobagem de cada um deles. Cada um tem uma consideração diferente. Qual é que é a moral da ordem energética? É uma ordem proposta através dos números quânticos. É através de pelo menos 2 números quânticos que a gente vai fazer uma leitura. A ordem geométrica tem a ver propriamente com distância mesmo. Tá? Uma distância do núcleo. Então eu vou mostrar para você agora como é que os caras propuseram a ordem energética. Porque a ordem geométrica, ela é simples. A 1 vem depois a 2, depois vem a 3, depois vem a 4, depois vem a 5, depois vem a 6. Assim é a ordem geométrica, que é uma questão de distância. Agora, na ordem energética, ela precisa, pelo menos, que a gente entenda como é que isso foi proposto, tá? E aí a ordem energética foi proposta assim, ó. Só pra tu entender, basicamente, algumas considerações dessa ordem. Então, a ordem energética, ela foi proposta como um cálculo a partir do aspecto dos números quânticos. Então, a energia associada a um subnível foi dada pelo somatório entre seu número quântico principal e o seu número quântico secundário. Então, vamos botar, né, o nome de cada um. Então, o Nzinho aqui é o número quântico
principal. E o L seria o número quântico secundário. Número quântico secundário. Vamos só lembrar do seguinte também, ó. Lembra que o número quântico principal, ele refere-se à camada, ao nível de energia. O número quântico secundário, ele refere-se ao subnível. Né? Ao subnível de energia. O nível é barbada. 1, 2, 3, 4, 5, que é o número do nível de energia. Agora, os subníveis, lembra, qual é o número quântico associado ao subnível S? Quanto vale o número quântico de subnível S? Vale 0. Ele vale 0 para satisfazer a equação matemática de Sommerfeld. O subnível P, por exemplo, ele vale 1. O subnível D vale 2. E o subnível F vale 3. Então esse é o número quântico associado à capacidade energética do subnível. Então os caras vão começar a propor, tá? Vão começar a propor a leitura de energia de um subnível a partir dessa equaçãozinha muito simples. Que basta que a gente some o subnível, o valor, né, o número quântico do subnível principal com o subnível, com o nível principal com o número quântico indicando o subnível de energia. Então, por exemplo, se eu for fazer a análise para o subnível 1S, como seria o subnível 1S em termos de aspecto energético? Então, o subnível 1S, a energia dele vai ser dada por número quântico principal, que é 1, mais o número quântico secundário, que é 0. Ou seja, é como se eu dissesse que numa pontuação de escala energética, o subnível 1S tivesse pontuação 1, porque é o número quântico principal que vale 1 e o número quântico secundário que vale 0. Então a pontuação dele é como se fosse 1 numa escala. Agora, quando eu olho para o subnível 2S, nós teremos a pontuação 2 mais 0. 2 mais 0 é 2. Então já começa a ter uma sequência de crescimento. 2 pelo principal, 0 pelo subnível S. Então olha só, nós temos um crescimento aí já. Ou seja, o que naturalmente a gente espera? Que elétrons menos energéticos, elétrons, né, de menor energia, estariam dentro do subnível 1S. Elétrons de maior energia estariam dentro do subnível 2S. A gente teria essa leitura em termos de crescimento energético da região do núcleo, né, ao redor do núcleo, da eletrosfera. Agora, por exemplo, o 2P, o subnível 2P, teria 2 mais 1. Ou seja, um valor 3 em crescente. Porque, de novo, 2 pelo quântico principal e 1 pelo quântico secundário. Então, 2 mais 1. Nós estamos tendo uma crescente aqui já. Agora, tu vai ter lá, por exemplo, 3S. O 3S daria 3 mais 0. Opa! Empatou. Teoricamente, empatou entre o 2P e o 3S. Aí, quando empata, de certa forma, a gente leva em consideração, se levou em consideração, na verdade, a questão do aspecto geométrico. Então, tipo assim, os dois energeticamente teriam a mesma capacidade. Por exemplo, né? A mesma capacidade energética. Porém, o 3S está mais distante do núcleo. Então, ele teria elétrons mais energéticos do que o 2P. Por uma questão de estar mais distante. E assim seguiria. Qual é o grande problema da gente? É o seguinte, quer ver, ó? Quando bate 3P, vai ser o 3 mais 1, que vai dar 4. Quando a gente faz o 3D, a gente tem 3 mais 2, que vai dar 5. E quando a gente faz, por exemplo, o 4S, que é o próximo possível, nós teríamos 4 mais 0, que vai dar 4. E aqui gera 1. Aqui gerou, na verdade, na proposição da estrutura da eletrosférica lá, né? Gerou um impasse, porque assim, como é que pode o subnível 3P ter um padrão energético menor, desculpa, o 4S ter um padrão energético menor que o subnível 3D, que tem um valor energético maior? Então, por isso, é por esse motivo, quando a gente olha para a crescente energética dos subníveis, nós vamos enxergar isso aqui, quer ver, ó? A gente enxergaria assim, ó. Ó, nós temos então lá, ó, 1S, o subnível 1S, nós temos o 2S, então tá crescendo, depois vem o 2P, depois vem o 3S, depois vem o 3P.
Aí depois, olha aqui, ó, vem o 4s, que é levemente menos energético que o 3d. Ou seja, elétrons mais energéticos estariam em 3d. Então, pelo aspecto da pontuação de números quânticos, isso não pode ser visto como geométrico. Não pode achar que a camadinha 3 é mais longe, porque não é. Não é, ela só é mais energética. Elétrons de maior energia estariam localizados naquela região. Elétrons mais energéticos estariam localizados no subnível 3D e não no 4S. O aspecto aqui, ó, ele é energético. Ele tem função com números quânticos, com cálculos matemáticos envolvendo as equações quânticas. Diferentemente do nosso olhar energético, que é um olhar geométrico, que é de distância. Então, é um pouco mais xarope, porque envolve algumas equações matemáticas que satisfazem aspectos energéticos do ponto de vista quântico. Então, o que a gente tem que estar ligado? Que quando a gente olha para essa questão aqui de números quânticos, o somatório energético, vai ter algumas situações que vão gerar uma certa confusão. Por exemplo, olha só. O 6s, por exemplo, o 6s é ligeiramente inferior energeticamente que o 4f. Ou seja, elétrons de 4f seriam mais energéticos que elétrons de 6s. Pelo aspecto não só da camada, mas também do subnível. Então nós teríamos esse detalhe central. Não dá para olhar para o aspecto energético da eletrosfera olhando somente para uma questão geométrica, de distância. É uma questão de energia. E na questão energética, é por isso que então se criou, para ficar mais fácil de organizar esses elétrons, se criou isso aqui, ó. Se criou através, né, da leitura de Aufbau e o princípio e o diagrama de Linus Pauling, é isso aqui. Em que, naquele momento em que foi proposta a distribuição, os caras fizeram a organização em diagonais. Ou seja, a distribuição ela sempre aconteceria de acordo com diagonais. Nunca seria linear. Então, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Os caras perceberam que nessa orientação não estava correto dentro de uma equação matemática, dentro de uma leitura quântica. Não batia dessa orientação linear, assim, né? Em horizontal. Então, foi onde propuseram essa distribuição, que era uma distribuição que levava em consideração o diagrama chamado das diagonais. Esse diagrama das diagonais. Só que assim, cara, qual é o grande problema aqui? Ninguém vai ficar desenhando esse diagrama na prova. Tu não vai ficar desenhando essa merda na prova lá. E aí, criou-se essa relação aqui, essa leitura, e aqui eu peço uma atenção grande pra vocês, essa ordem crescente energética do subnível, desde o primeiro de todos, que é o subnível 1S, até o maior de todos, por enquanto descoberto, que é o subnível 7P. Então, cada um deles numa crescente energética. E lembrando, isso é energético, tá? Eu vou bater na tecla de novo. Ele refere-se a uma ordem crescente energética, tá? E não geométrica. Porque geométrica, nós teríamos que o 4S teria que vir depois e o 3D antes. Se fosse somente geométrico. Mas não é geométrica a distribuição, ela é totalmente energética. Então é por isso que a gente vai encontrar situações como essa. 4S menor que 3D. 5S menor que 4D. 6S é menor que 4F e que 5D. Isso é um aspecto quântico energético. O que eu peço que tu perceba é que a gente pode fazer até uma modelagem, ó. Do S pro D, do S pro D, do S lá pro D, do S lá pro D. A gente sempre vai observar que o subnível S, o respectivo próximo subnível D mais energético, a gente sempre tem a leitura de descontar uma unidade do número quântico principal. Então, ó, antes o principal era 4, que é a camada. O D mais energético é 3D, ou seja, nós contamos uma unidade dele. Se a camada, né, o número quântico principal, a camada, é a quinta, o subnível D imediatamente mais energético é menos 1, portanto 4D. Se a camada é a sexta, o subnível mais energético D próximo vai ser menos 1 de novo, 5D. Então tem uma modelagem aqui. A gente pode falar o seguinte, ó. Quando o subnível S, NS, número quântico principal de S, se eu quero saber qual é o número quântico de D,
eu tenho N menos 1D. Em todos eles a mesma coisa. Se aqui era 5, aqui é 5 menos 1D. Então o 5S, o próximo é o 4D. Então a modelagem a gente pode pensar, né? Isso faz, daqui a pouco a gente vai usar bastante essa ideia. A modelagem que, se eu quiser saber quem é o subnível, qual é o subnível D, imediatamente mais energético que o subnível S, eu posso modelar assim, N menos 1D. Então, N a linha menos 1, representado D. Lembrando que sempre o D, ele começa a partir da terceira linha. A partir da terceira camada. Do terceiro nível. Antes, não tinha necessidade de calcular elétron suficiente, né? Pro terceiro nível. Tá? Que vem daqui, ó. Vem disso aqui, quer ver, ó? Ele vem dessa leitura matemática. Então, o segundo nível teria 2 subníveis. O terceiro nível teria 3 subníveis. E assim por diante. Tá? Vem dessa compreensão. Da mesma forma, a gente poderia fazer uma modelagem pro F. Olha pro F lá, ó. Se o 6S seria a camada, o F imediato seria o 4F. Se o S, o 7S era a camada, o próximo F imediato é o 5F. Então, qual é que é a modelagem que a gente pode pensar? É menos 2. Aqui é menos 2. Logo, eu posso fazer uma modelagem para o bloco F. NS, tu vai ter N menos 2F. Ou seja, a linha, ou melhor, a camada, o nível energia do S, o imediato F mais energético é o N menos 2. É a linha menos 2. Que é o caso ali, ó. Se eu pensar que eu tenho o 6S, vai ser o 6 menos 2F, portanto, 4F. Então lá, ó, do 6S, eu tenho o 4F, que seria o imediato. A gente pode fazer uma modelagem desse tipo, que vai estar na tabela periódica essa leitura, tá? Vai estar na tabela periódica. Então é como se eu estivesse dizendo que isso aqui é um possível modelo para prever qual é o S, qual é o F, qual é o D, que são subníveis imediatamente mais energéticos. Lembrando que o F, ele começa a partir da sexta linha. Ele vai começar a partir da sexta linha. Tá? Ou seja, da sexta e sétima linha, a gente começa a ter a possibilidade do bloco D. Tá? Bloco F, perdão. Bom, aí, aqui linha, botei linha, né? Vamos pensar melhor agora, por enquanto, sexto nível. Porque linha é quando a gente for lá para a tabela periódica. Então, quando se organizou o aspecto energético matemático, se encontrou essa orientação, tá? Que nós vamos agora complementar com o número de elétrons. E a gente já mais ou menos tem uma noção, mas de novo, é uma equação matemática. Tá? É uma equação matemática, Heisenberg fez um cálculo matemático e descobriu que esta seria 2n ao quadrado, seria a indicação do número possível de elétrons que cada subnível, cada camada vai ter e obrigatoriamente cada subnível. Tá? Então os caras organizaram a seguinte estrutura. Primeira camada, 2 elétrons, 8, 18, 32. Isso aqui seria a configuração real. Esses valores que estão de novo, ó, em vermelho, eles servem da mesma forma que eu falei antes. São valores teóricos. Não são valores reais, porque nós ainda não temos um conhecimento total de átomos que tenham tantos elétrons assim. Não sabe, não conhece ainda, não foi descoberto ainda os elétrons. Tá? Então é como se nós disséssemos que cada subnível S vai comportar 2 elétrons, cada subnível P vai comportar 6, cada D vai ser 10 e cada F 14. Nós ainda não sabemos o G, o H e o I. Não conhece esses subníveis ainda. Tá? Então, questões, por exemplo, que trouxerem, vai ser questão no campo da especulação. Questão no campo de possibilidade de implementação, de descoberta. Mas tu não sabe ainda, tu realmente não conhece ainda. Então não há nenhum artigo, nenhum trabalho publicado e aceito pela IUPAC para dizer, opa, a partir de agora nós temos lá o subnível G. Tá? Ainda não há isso, mas tá em descoberta. E aí, é importante que tu entenda que os subníveis, eles sempre vão ter um número máximo de elétrons, tá? Número máximo. Então, 2, 6, 10, 14 são valores máximos. Pode ter menos, mas não pode ter mais. Tá? Então, é uma compreensão de máxima energia que aquele subnível teria capacidade de acomodar.
Então é como se nós olhássemos numa representação assim. Cada camada com uma quantidade máxima de elétrons que estão distribuídos dentro de alguns subníveis. E é daí que surge, então, essa orientação dos elétrons de maneira mais... uma representação mais indicada, em que eu tenho a camada, o subnível e a quantidade de elétrons. E é aqui que a gente começa a fazer algumas distribuições, tá? Algumas organizações de elétrons. Só que assim, o que é importante que a gente lembre, tá? O que é importante lembrar? Eu até vou fazer por aqui primeiro, tá? Nós faremos alguns por aqui, mas depois a gente vai focar totalmente na tabela periódica. É uma organização, uma distribuição totalmente olhando para a tabela. Porque a tabela periódica é a ferramenta que nós teremos na hora da prova. Tu não vai ter essa merda aqui na hora da prova. Esse diagrama desgraçado. Não tem isso. Apesar de que há quem desenhe. Apesar de que há quem pegue, né, vá fazer a prova e desenhe esse subnível, esse diagrama aqui. O que é terrível. Porque a tabela periódica te oferece exatamente tudo desse diagrama. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu quero fazer uma classificação com vocês. E depois, né, quem souber ler tá aqui explicado aqui embaixo, tá? Eu até deixei um espaço como exemplo, para quem for fazer também, tem espaço para anotar, tá? Mas olha só, olhando para esse diagrama, o que nós faríamos, tá? Vamos fazer assim. Vou pegar o elemento químico cálcio, número atômico 20, tá? Vale muito lembrar, eu falei elemento químico. Se é elemento químico, o que fica implícito? Pessoal que é dos implícitos aí, ó. O que fica implícito quando se diz que é um elemento químico? Que ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Porque elemento químico, ele é neutro. Ele poderia ser uma espécie química. Aí, se ele fala em espécie química, ele deixa no ar se é elemento ou átomo, ou íon. Então, ao citar elemento, eu já posso dizer que se ele tem 20 prótons, então ele tem 20 elétrons. Então, nós iríamos organizar os elétrons em termos de energia, partindo do subnível menos energético para o mais energético. Então, vamos lá, fazer isso. Então, ficaria... O primeiro de todos é esse. Então, o 1s com 2 elétrons. Faltam 18 ainda. Agora, essa diagonal de Linus Pauling não tem mais ninguém. Então, eu iria para a segunda diagonal de Linus Pauling. E nós teríamos lá o 2s. Então, eu teria 2s com 2 elétrons. Ao todo foi 4 já. Seguindo aqui, não tem nenhuma diagonal para Linus Pauling. Teríamos ali a terceira diagonal. Então, seria o 2p. Ou seja, os elétrons de 2p com 6. Ao todo, nós temos 10 elétrons organizados. Faltariam mais 10. Então, segue. Passou aqui pelo 3s2. Organizaríamos 3s com 2, o que dá 12. Seguindo a vida, entraria no 3p6. 3p6, que vai dar lá os 18. E aí finalizaria com o 4s2, que vai ser os 20 elétrons. Com o diagrama, fica uma barbada. Mas é uma merda porque a prova não te dá. Se nós pudéssemos ter o diagrama na prova, ficaria bastante simples de fazer, por um lado. Porque é só ir diagonal ali diminuindo valores. Isso aqui te liga agora nos termos, tá? Isso que a gente fez agora é chamado de ordem, tá? Ele é chamado de ordem energética. Tá? É uma ordem energética. Porque nós usamos o diagrama de Linus Pauling para construir. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4s2, isso é ordem energética. Porque nós usamos essa organização aqui das diagonais para poder fazer isso. Tá? Então, isso é ordem energética. Agora, existe uma ordem chamada de ordem geométrica, em que a gente vai acomodar esses elétrons por camadas. Então, nós iríamos fazer assim, o seguinte, ó. Então, nós temos, no subnível 1s2, nós temos 2 elétrons. No subnível 2s, tem 2. E no 2p, que tem 2, tem 6, nós temos ao todo 8 elétrons. No subnível 3s, que tem 2, e no 3p, que tem 6, mais 8 elétrons. No subnível 4s2, nós temos mais 2 elétrons. Ah, mas ficou igual, senhor. Ficou. Neste caso, ficou. É obrigatório? Não. Porque o aspecto energético é pelo diagrama, pela energia.
O aspecto geométrico é só organizar em ordem da camada. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então a gente pode inclusive dizer que na camada K, que é a primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na camada L, ele tem ao todo 8 elétrons. Na camada M, ele tem 8 elétrons. E na camada N, ele também vai ter 2 elétrons. Então é como se nós disséssemos que a organização do cálcio na eletrosfera, em termos de geometria, ele teria isso. Essa que a gente vai chamar de ordem geométrica. E olhando para a ordem energética e para a ordem geométrica, tem 4 termos que as provas vão cobrar da gente. 4 termos. Vamos lá. 2 termos são energéticos e 2 termos geométricos. Eu vou começar pelos geométricos. O primeiro é um termo chamado camada de valência, ou nível mais externo. Camada de... Ô, Juliandra, quem é a camada mesmo? Como é que é o nome da camada aqui? Eu não consegui, não tô... Meu óculos deu uma embaciada. Camada de Ener. Ô, Miguel, vou chamar aqui, ó, camada de enervalência. Ó, então, na camada de valência, a gente vai olhar para a última camada, a maior camada. E a maior camada, a maior, sabe maior? A maior aquela, tipo... Eu exijo cancelamento urgente agora do curso. Exijo cancelamento do curso. Então, a camada de valência é a última, sempre a maior, tá? De todas. Então, tu vai olhar sempre assim: 1, 2, 2, 3, 3, 4. Opa, 4 é a maior de todos. É que nem, tipo assim, 8 é maior que 7. Então, a camada de valência, nesse caso, vai ser a camada, a gente diria, né? A camada N, ou poderia aparecer como questão nível de valência, ou o quarto nível. Isso significa que seria a camada mais externa. Tá? E aqui, no termo camada de valência, pessoal, é importante ficar ligado que ele pode trazer as questões podem trazer várias denominações. Camada de valência, camada mais externa, nível mais externo, nível mais distante, elétron mais distante. E distância é geométrico, distância é lá no final, no último. Então tem várias formas que a questão pode tratar desta camada de valência. Tá? Agora, além da camada de valência, tem questão que vai cobrar também, por exemplo, o número de elétrons de valência. E no número de elétrons de valência, a gente vai olhar para a camada de valência e vai contar. Nesse caso, a camada de valência é a N e tem 2 elétrons. Então ele vai ter 2 elétrons de valência. Tá? Então, isso as provas cobram. Qual é o nível mais externo ou elétrons mais distante? Quais são os elétrons mais distantes? Os 2 da camada N. São mais longe do núcleo. Então tu vai perceber que as duas primeiras considerações, elas levam em consideração o aspecto geométrico. Só que vão ter outras considerações que vão levar o aspecto energético como sendo mais importante. Então tu vai ter, por exemplo, uma consideração é chamado subnível mais energético. Energético. Mais energético. Qual é o subnível mais energético? É aquele que foi o último distribuído na ordem energética. Então, o subnível mais energético, nesse caso, vai ser o 4S. Cuidado para não dizer que é o S, pessoal. Então, cuida para não cair em questões de pegar ratão. Imagina se a questão fala assim, o subnível mais energético é o S. Tá certo, porque pode ser 1S, pode ser 2S, pode ter 3S. E nenhum deles é mais energético. Então, o subnível mais energético é o 4S. Tá? 4S. Então, cuidem isso. E aí, uma última classificação, que aí acaba sendo uma classificação muito mais em provas bem mais técnicas, e é onde se discute lá números quânticos, tá? Vai ser o chamado, qual é o elétron diferencial. E o elétron diferencial significa aquele elétron em que nenhum outro elemento vai ter aquele elétron como sendo o último dele.
Neste caso, a gente fala quem é o elétron diferencial. Ó, te liga, é o segundo elétron do subnível 4s. Porque o segundo elétron do subnível 4s é o diferencial. Porque se tivesse apenas um elétron no subnível 4s, a espécie não seria 20. Ela seria 19. E se ela é 19, ela não é o cálcio, ela é o potássio, é outro elemento. Se ela fosse 21, ou seja, um elétron a mais, ela seria escândio, que é outro elemento. Então, o elétron diferencial é sempre aquele último elétron do subnível mais energético. Então, nesse caso, seria o segundo elétron lá do subnível 2,4s. Então, esse é chamado elétron diferencial. Tá? Então, a gente pode fazer as quatro classificações, olhando para qualquer distribuição eletrônica. Tá? É as quatro olhando para qualquer um deles. Sim. Sim, Miguel. A camada de valência sempre vai ser aquela de maior nível. Tá? A camada de valência é sinônimo de maior energia, maior nível, última camada. Então a camada de valência sempre obrigatoriamente vai ser a de maior nível, sim. Tá? Isso aí. Agora, olha só. Cuidado com situações que nem... Por exemplo, se eu for fazer a distribuição para o ferro, número atômico 26, nós teríamos lá um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, até que deu 20. Mas é 26. Então o próximo na ordem seria 3D6. Na ordem lá pelo diagrama de Linus Pauling, pelo diagrama energético, ó, depois de 4S, vem o 3D, ó. Então nós teríamos que acomodar 6 elétrons no 3D. Foi o que eu fiz ali. Ficou 3D6. Só que aí... foi a Kimberly, desculpa, eu li Miguel aqui. Kimberlinha, foi mal. Tu que falou, mas tu entendeu, né? Eu li Miguel, mas foi a Kimberly que perguntou o negócio da camada de valência. Agora eu vi o Kimberly de novo. Eu acho que é a idade, né? Eu acho que a idade está me fazendo ficar com o olho meio embaçado. Por quê, Jefferson? É a idade. O olho embaçado é a idade. Não tá mais funcionando. Não tá, né? Não tá funcionando. E só pode ser a idade. Nada mais que turve os olhos. Então, nessa orientação, tá? Nós temos aqui, lembra, isso aqui é uma ordem energética. Tá? Ordem energética. Quando a gente vai fazer a ordem geométrica, aqui então o cuidado é, nós temos lá o 1S com 2, o 2S com 2 e o 2P com 6, o 3S com 2, o 3P com 6 e o 3D com 6 e o 4S com 2. Então, quando a gente for trabalhar a questão da ordem, que é uma ordem geométrica, a gente sempre vai se preocupar com a orientação das camadas. Então, aqui nós teríamos camada K com 2 elétrons, a camada L teríamos 8 elétrons, a M 14 elétrons e a N 2 elétrons. Então, cara, é uma merda. São vários detalhezinhos. A distribuição eletrônica, ela requer um grande cuidado. São vários detalhezinhos. Aqui, nós temos uma ordem. Essa ordem, ela é geométrica. Ela não é energética. Ela é geométrica. Tá? Então, na ordem energética, a gente vai pelo diagrama, pela distribuição. Na ordem geométrica, a gente arruma as camadas pela sua orientação de distância. E aí, aquela coisa, vamos lá, ó. Vou olhar agora para a distribuição e vai dizer qual é a camada de valência. Qual é a camada de valência aqui? Vai ser a N ou o quarto nível. Então nós temos a camada N ou o quarto nível, porque vai ser aquele, ó, o maior, ó. O maior da distribuição. Eu tenho lá 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Opa, 4 é maior. Se 4 é o maior, é a última camada. É o nível de maior energia. Agora, se perguntar o número de elétrons de valência, vão ser também 2 elétrons de valência.
Ele vai ter também, assim como o cálcio, ele também tem 2 elétrons de valência. Se a questão perguntar qual é o subnível mais energético. Qual é o subnível mais energético? Vai ser o 3D. O subnível mais energético é o 3D. Porque lembra que o mais energético é o último distribuído. Então seria o 3D aqui. E o elétron diferencial é quem? O sexto elétron que está no 3D. Então é nesse sexto elétron 3D que a gente calcularia lá, faria a expressão dos números quânticos. Tá? Os números quânticos seriam olhados sempre pelo elétron diferencial. Então, assim, as provas, elas cobram basicamente esses 3 aqui iniciais. Camada de valência, elétron de valência, subnível mais energético. Isso vai aparecer, cara, muito constantemente. Muito recorrente. Da mesma forma, só fazer mais um, pra gente poder entender algumas outras relações e já passar para a tabela periódica para dar uma olhada em como é que a gente vai olhar a distribuição dentro da tabela periódica, tá? Então, o que nós temos? Por exemplo, bromo. Bromo 35. Tá? Bromo 35. No bromo 35, a gente vai ter a seguinte distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, tá? Se fosse fazer pelo diagrama, tu ia encontrar isso aqui. Então, essa é a distribuição de bromo. Somando eles, 35. Tá? Somando 35. Aí, notem que isso aqui é uma ordem energética, que eu fiz pelo diagrama. Pela ordem geométrica, nós teríamos 1s2, o 2s2 e o 2p6, o 3s2, o 3p6 e o 3d10, o 4s2 e o 4p5. Então nós teríamos essa conformação. E aí, aquela coisa. A camada K tem 2 elétrons. A camada L tem 8 elétrons. A camada M vai ter 18 elétrons. A camada N tem 7 elétrons. A gente tem essa conformação agora geométrica. Olhando para um aspecto que a gente falou antes, aquele esquema. Qual será a camada de valência? Vai ser N. Também é N. Ou, de novo, o quarto nível. Os dois servem. Camada N ou quarto nível. Sempre olha lá. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. 4 é maior. Sempre olha pro maior. 4 é maior. Aí, assim, qual é o número de elétrons de valência? 7. Eu vou somar esses dois aqui, ó. 7. Então tem 7 elétrons. E aqui vem uma coisa, né, pessoal? Te liga o seguinte. Tu não precisa fazer tudo isso aqui. Não é necessário fazer tudo isso só pra distribuição final aqui, né? Não tem que fazer tudo isso de novo. Tem que ter condição de enxergar, né? Tem que ter condição de perceber que isso aqui deriva do de cima. Né? Deriva de cima aqui. Então tu estaria percebendo, por exemplo, ó, olha pra distribuição e nota. Cara, camada de valência. 4, 4, 3, 3. Pô, 4 é maior. Então já sabe que a quarta é a camada de valência. Tu olha pra distribuição e tu percebe, por exemplo, quantos elétrons de valência? Cara, se o 4 é o maior, aqui tem 2 e lá tem 5, tem 7. Já olha direto isso. Então, não tem por que fazer toda essa conformação de novo, reescrever ali, perder um tempão, entre aspas, que tu pode olhar para a simples distribuição e já mentalmente organizar de maneira geométrica. E a mesma coisa acontece, por exemplo, se for olhar para qual é que é o subnível mais energético. Qual que é? Pô, é o último distribuído. Qual é o último distribuído? 4P. Então, o 4P é o subnível mais energético. E qual é que é o elétron diferencial? Se tiver que cobrar, ver uma coisa sobre elétron diferencial, vai ser o
quinto elétron do 4p. O quinto elétron do 4p vai ser aquele elétron diferencial. Boa isso? Então, essas classificações, nós vamos a partir de agora, tá? Olhar para essa simbologia aqui e saber classificar. Tá? Nós temos que ter uma boa noção de como classificar só olhando para essa forma de escrita, tá? Bom, uma coisa também que acontece direto, uma forma de simbologia que é importante que a gente reconheça é a seguinte. Percebam que se eu escrever, por exemplo, escrever cloro, tá? Cloro 17. Eu seria lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se eu fosse escrever, por exemplo, neônio, que é um gás nobre, 10, faria 1s2, 2s2, 2p6. Esse aqui é neônio. 1s2, 2s2, 2p6. O que eu te chamo a atenção é o seguinte, cara. Não tem porquê. Olha só, tudo isso aqui, ó, é idêntico entre eles. Eu escrevi de novo essa desgraça. Então se criou uma regrinha de escrita que diz o seguinte: toda vez que eu quiser citar um elemento que na parte interna dele ele tem configuração igual a gás nobre, eu posso simplesmente citar o gás nobre. Então o cloro, por exemplo, olhando para a distribuição, o cloro seria assim, ó. Cl17. Por dentro, eu digo que ele é igual a neônio. E por fora, ele é 3s2, 3p5. Então é como se nós estivéssemos já distribuindo todos os 10 elétrons de neônio nesse formato, sem precisar reescrever essa desgraça de novo. Então só entrega dizendo, ó, igual a neônio por dentro, e externamente tem essa configuração. A gente fala que isso aqui são os elétrons de cerne é a parte interna, e esses aqui são os elétrons externos. Ou seja, aqueles que estão para fora da parte perfeita, que seria gás nobre. O gás nobre é perfeito por dentro, para fora seria a parte externa. Só que eu peço um enorme cuidado para você aqui, tá? Um cuidado que é o seguinte: não te esquece de somar quando for elementos maiores, por exemplo. Porque daí é o seguinte, ó, o neônio, ele tem 10 elétrons já. Com mais 2, com mais 5, 17. Opa, bateu certinho aqui. Porque vai acontecer daqui a pouco, né? Vou dar pra vocês uns elementos meio cascudo pra fazer a distribuição, a organização dos elétrons. E aí, se tu não te ligar que o somatório dos elétrons distribuídos com o gás nobre tem que bater com o número atômico, ferrou. Pode errar a questão por um detalhe bobo. Então, quando a gente for citar, por exemplo, uma distribuição, é completamente possível que a gente faça isso aqui. E não é possível, que não pode, de acordo com as regras da tabela periódica. Se tu sabe, por exemplo, que o cálcio, tá? O cálcio 20, como a gente falou antes, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e aqui tem 20, eu não posso pegar o ferro, por exemplo, que é 26, e dizer que por dentro ele é cálcio e por fora ele é 3d6. Isso tá errado. Isso não está certo. Porque pela regrinha de tabela periódica de distribuição, eu só posso citar quem for gás nobre. Só gás nobre pode ser mencionado por dentro. Gás nobre é perfeito. O gás nobre tem a distribuição perfeita. Tá? É só por isso mesmo. É pela distribuição perfeita que se indica lá gás nobre. Tá? É mais por esse aspecto. Então, no caso de cálcio, eu teria que indicar assim, ó. O P6, todos os P6 aqui, ó, são gases nobres. Esse caso é argônio. Então, o cálcio, eu diria, opa, cálcio 20, ele tem por dentro argônio, que satisfaz 18 elétrons, e por fora ele é 4s2. O ferro, 26, ele é por dentro argônio, por fora 4s2, 3d6, e assim por diante.
Eu só menciono sempre gás nobre como sendo a parte interna, né, a parte de cerne daqueles elementos. Certo? Então, agora, olhando para a simbologia essa, toda essa lógica de simbologia, né, e quem souber ler depois ali quiser fazer a leitura, nós vamos cair na distribuição olhando para a tabela periódica. Olhando para dentro da tabela. Tá? Mas o pessoal da dor nas costas e da bexiga um pouquinho mais baixa, vamos lá fazer uns 10 e a gente já volta. 11. 11 a gente volta.
Então, né? Vamos lá. Tu tá, querida? Tá ressabiada? Vamos lá. Ô, queridinhos, então, a ideia é que a gente possa agora olhar para essa leitura de tabela periódica e, a partir da leitura de tabela periódica, a gente conseguir organizar a distribuição eletrônica completa de todas as espécies necessárias, tá? E ainda por cima ver alguns desdobramentos. Bom, quando a gente olha, por exemplo, até vou inserir aqui o tabulation. Então, por exemplo, quando a gente olha para os elementos que eu distribuí antes ali, ó, tá? Todos eles, o ferro, o bromo, o cálcio, tá? Ferro, bromo, cálcio. Olhando para eles em termos de uma análise de tabela, tá? Nós perceberemos que o ferro tá aqui, o cálcio tá aqui e o bromo tá ali. Todos eles têm em comum na tabela periódica uma coisa, que estão na quarta linha. Todos eles estão na quarta linha. Se tu olhar para a distribuição eletrônica dos caras, o que tem semelhança entre eles? Todos eles têm 4 camadas eletrônicas. Todos eles têm a camada mais... O subnível mais energético dele... Ou, desculpa. A camada mais externa é a quarta. Não é à toa que eles estão todos na quarta linha. Porque agora nós vamos olhar para a tabela periódica já olhando da seguinte forma. Esses caras aqui, ó, todos os duas primeiras colunas, elas sempre vão terminar na distribuição S. Ou seja, a gente fala que ele é o NSX. O que é o NSX, pessoal? O N vai ser a linha, o S é o bloco e o X é a coluna. Inclusive, vou fazer uma releitura disso aqui, ó. Vou fazer uma releitura disso aqui, ó. 1S2. Uma releitura disso aqui. Então, antes nós escrevíamos 1S2. Ou seja, o que para nós era? 1 era o nível, que era a camada. O S era o subnível. E o 2 era o número de elétrons. A gente fez assim. Agora, é importante que na nossa releitura, ligando a tabela periódica, a gente entenda que o nível aqui vai ser a linha que ele se encontra. O nível é a linha. O subnível vai ser o bloco que ele vai se encontrar. Bloco S, bloco P, bloco D, bloco F. E o número de elétrons vai ser a coluna no bloco. A coluna dentro daquele bloco. Então nós faremos uma reconsideração entre a distribuição 1S2 para saber qual é o nível, a linha, qual é o subnível, qual o bloco dos 4 que ele se encontra e qual é a coluna que ele se encontra naquele bloco. Então, por exemplo, ao olhar para o cálcio aqui, ó, a gente já poderia, por exemplo, fazer uma pré-configuração e dizer que o cálcio, número atômico 20, ele vai ter uma distribuição que por enquanto é blá blá blá, mas ela vai terminar em 4S2. Por que 4S2? Porque ele tá na quarta linha, ele tá no bloco S e o X aqui, ó, é a segunda coluna. Então ele tá na quarta linha, no bloco S, na segunda coluna. Portanto, ele está no 4S2. Nós podemos dizer que a última distribuição dele vai ser 4S2. Então a gente consegue ter um mapeamento pela tabela periódica de como seria a final distribuição de cada elemento. Tá? Para isso, nós olharemos para essa leitura aqui, para essa subdivisão do nosso material, que indica bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. Sempre lembrando, olha só, o bloco S é NSX. O bloco P também vai ser NPX.
Ou seja, é a linha bloco P e a coluna do bloco P. No bloco D, a gente falou sobre isso lá no começo da aula de hoje, em que a gente falou que toda vez que nós tivermos uma consideração com relação ao bloco, ao subnível S, o D vai ser n-1D. Então é n-1dx. Se nós estamos aqui, ó, na quarta linha, o bloco D vai ser 3D. Se nós estamos na quinta linha, o 4D. E assim por diante. Sempre desconta uma unidade. Pra gente saber qual é, na modelagem matemática, qual é o D mais energético. Tá? E aqui embaixo temos o F, ó. E o F é n-2fx. n-2fx. E aqui é um ponto em que eu chamo a atenção de vocês, porque, por exemplo, ao olhar para a tabela periódica em geral, ela é assim, né? Ela tá isso aqui. Ou seja, essas duas linhas, elas estão deslocalizadas da tabela. Enquanto, na verdade, se fosse para deixar ela aberta, ela seria assim, ó. A tabela periódica aberta seria isso. Seria uma baita de uma tripa. Seria um troço enorme. O que os caras fizeram? Os caras retiraram esses caras daqui. Retiraram eles daqui, na verdade, até aqui, ó. Retiraram eles daqui e deslocalizaram para fora da tabela. Mas notem que, segundo o modelo da IUPAC, essa tabelinha aqui, ó, né? O que eles estão te mostrando aqui? Olha só. Quem tá ligado lá no bloco D, ó, é o Lutécio e o Laurêncio. Esses dois caras que estão ligados lá no bloco D. São esses aqui, ó. Esses aqui. Lutécio e Laurêncio. Eles é como se os dois estivessem aqui. Lu e LR. Esses outros, o lantânio e o actínio, que é o lantanídeo e o actinídeo, eles seriam o início da série daquele bloco ali, né? Aqueles caras do bloco F. E é por isso que quando tu conta, por exemplo, né? Quer ver, ó? Por exemplo, a gente conta assim, ó. Então, S1, S2. E, bora. S1, S2. Aqui, a gente conta como sendo S1, S2. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aqui, se contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colunas. Por que 15 colunas se o bloco F é ter 14? Porque Lutécio e Laurêncio estão nessa posição. Eles estão lá na posição D. Ah, então, aqui embaixo tem 15 colunas. Seria para dizer que parece que tem 15 colunas do bloco F, mas 2 deles estariam dentro dessa posição, que seria como D1 aqui, ó. Seria como D1. A gente contabiliza esses blocos na distribuição na hora de ver a distribuição completa. Quer ver? Olha só. Como seria a distribuição completa aqui pra gente olhar, tá? Lembra que toda aquela distribuição, ela vai estar aqui dentro. Todo aquele Linus Pauling, aquele monte de abaria, vai estar aqui dentro. Da seguinte forma. Olha só, te liga. Então a gente contabiliza assim, ó. Nós vamos sair daqui e vamos chegar aqui, ó. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Percorrendo toda a crescente tabela periódica. Então vamos lá, ó. Ao passar pelas duas primeiras colunas aqui, ao fazer esse percurso, a gente passou pelo 1S2. Agora entramos na segunda linha e passamos por essas duas primeiras colunas. Passamos pelo 2S2. Ali, passou por toda a segunda linha, por todo o bloco P. Passou pelo 2P6. Terceira linha. Passou pelas duas primeiras colunas. Passou aqui. 3S2. Entrou lá, ó. Passou pelas 6 primeiras colunas. A gente passou pelo 3P6. 4. Te liga agora. As duas primeiras colunas. 4S2. Só que seguiu no bloco D. Como é que contabiliza o bloco D? 3D com 10. 10 colunas. Entrou lá no bloco P de novo. 4P6. Foi lá para a quinta linha.
Passou aqui, ó. 5S2. Seguiu por todo o bloco D. 4D10. Passou pelo bloco P. Lembra que o bloco P volta para a linha normal. 5P6. Agora, olha a pilantragem de questão. Entrou aqui, ó. Ele passou pelo 6S2. Só que não te esquece. Dentro da sexta linha, nós temos aqui o bloco, essa linha toda aqui, ó. Então, passou por todo esse... essa sequência, que vai ser o 4F14. Voltou aqui. Terminou no Mercúrio ali, ó. Passou pelo 5D10. 5D10. Seguiu o bailão. Saiu aqui no 6P6. Continuou lá embaixo, na sétima linha. Passou pelas duas primeiras. 7S2. Não te esquece que ele vem aqui pro Portal do Inferno lá embaixo. Passou pelas 14 colunas. Passou pelo 5F14. Entrou no bloco D de novo. Passou pelo 6D10. Foi lá para a fase final. Terminou no 7P6. Então, toda a distribuição, ela está na tabela periódica. Toda ela. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Mesma linha ali, ó. 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Mesma linha. 6S2. Lá embaixo, 4F14. Retorna 5D10, 6P6. 7S2. Lá embaixo, 5F14, 6D10, 7P6. Então, toda aquela distribuição desgraçada do Linus Pauling, aquela diabaria, de um troço que vai e volta pra trás, pra frente, passa por trás, aquela distribuição toda tá na tabela. Basta que tu olhe para aquela lógica. Linha, que é o N, o bloco e a coluna. Então, por exemplo, não tem que fazer tudo isso, obviamente. Porque agora, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente quiser citar alguém que seria estável por dentro, a gente sempre cita o gás nobre. Esses caras aqui vão ser mencionados toda vez que nós quisermos indicar qual é uma distribuição eletrônica. Sempre pelo gás nobre, tá? Vamos ver aqui então, ó. Vou tirar a rabiscaiada só pra gente enxergar isso. Então vamos lá, ó. Por exemplo, como seria a distribuição olhando para a tabela se eu quisesse fazer uma distribuição agora para o bromo? Como seria a configuração eletrônica se eu fosse distribuir bromo 35? Eu iria citar quem na parte interna? Argônio, né? Porque é o gás nobre anterior. Então eu diria, cara, o bromo, ele é o argônio por dentro. E a sua parte externa começa aqui, ó. Então passou pelo 4S com 2. Então ele é 4S2. Entrou no bloco D. Passou pelo D10. Então 3D10. Chegou no 4P. E ele para no 4P1, P2, P3, P4, P5. Ó, terminou em 4P5. E aí, tô na dúvida se tá certo. Soma, velho. Soma. O argônio, ele tem 18. O mais 2 aqui, 20. O mais 10, 30. O mais 5, 35. Bateu. 35. Então é possível e é necessário que a gente faça esse olhar sobre a distribuição a partir da tabela periódica. Porque é a única ferramenta que a gente vai ter para poder consultar na hora da prova é isso. Tu não vai ter um diagrama lá apresentado. Como é que ficaria? Faz aí, ó. Chumbo 82. Como ficaria? PB 82. Ó, PB 82. Como ficaria?
Fechou? Como ficaria então? PB82. A parte interna é xenônio. Xenônio por dentro, certo? Sai daqui, segue o baile, entra aqui. Então ele é 6S2 e aqui um cuidado. De novo. Se tu taca a linha reta aqui, ó, cancha reta até chumbo, cancha reta até chumbo, tu faria 6S2, 5D10, 6P2, né? Ó, P1, P2. Certo? Qual é o problema? Soma. Soma pra tu ver. Xenônio, 54. 54, 64, 66, 68. Mas ele é 82. Ou seja, não dá pra esquecer que no bloco, na sexta linha e na sétima, precisa passar pelo EF antes de seguir a distribuição infernal daqui. E todo aquele bloco do inferno ali embaixo tem que somar igual. Então, essa distribuição tá errada aqui, ó. Não é essa aqui a organização que se faz pra SPS, pra bromo, no caso, né? Não é essa a distribuição. Então, nós temos que dizer que a distribuição vai ser chumbo 82. Ele é xenônio 6S2. E aí vai entrar lá no 4F. 4F14. Aí volta pro D. Aí sim. 5D, um 10 e 6P2. Camada de valência. Qual é a camada de valência de chumbo? Qual é a camada de valência? É a sexta. Elétrons de valência. Quantos elétrons tem de valência o chumbo? Ó? Ele tem 4. 2 aqui, 2 lá, ó, do 6. Então cuida isso. Numa distribuição como essa eu fiz, ele te deixou o 6 lá na frente e o 6 lá no final. Ou seja, mesmo assim, a distribuição, ele tem 4 elétrons de valência. Fechaste? Se ligaste? Então, a tabela periódica, ela vai te dar subsídios, né, completos, para que tu possa olhar para a distribuição e saber armar a distribuição eletrônica. Tá? Então, é olhar para a tabela e conseguir ver essas nuances de distribuição. Tá? Qual é a camada mais energética? Ou a camada de valência, né? Nível mais energético. Saber o subnível de energia. Quantos elétrons no subnível. Então, essas coisas são importantes que a gente consiga organizar, pelo menos, a eletrosfera desses elementos. Tá? Bom, algumas considerações são importantes que a gente faça também. Que é o seguinte, olha só. Existem elementos, ou melhor, íons, espécies íons, que eles vão perder e ganhar elétrons. Tá? Eles perdem e ganham elétrons. E essa perda e ganho de elétrons, ele sempre vai acontecer na última camada. E aqui existem algumas considerações que as provas gostam de fazer para pegar a gente. Por exemplo, quando a gente olha para muito simples, por exemplo, o sódio, tá? Na. Na, número atômico 11. A distribuição de Na, ele é internamente, ele é neônio. Se tu olhar pela tabela periódica, tu vai ficar mais evidente, né? Ele é neônio e ainda mais 3S1. Então, nesse caso, nós temos o átomo de sódio. O elemento químico sódio, o átomo de sódio. Ele é neutro, o número de prótons e elétrons aqui, né, são iguais e tudo mais. Só que, se ele representa, por exemplo, assim, uma questão Na+, se ele representa Na+, significa que ele tem que perder elétron. Então ele perderia elétron daqui, ó. E aí, se ele perdeu esse elétron, ele fica com a parte interna como neônio. Neste caso, a gente fala o seguinte, ó. O sódio, quando formou um cátion, ele assume configuração de gás nobre. E falar assim, ó, configuração de gás nobre, a gente está dizendo, de certa forma, que ele
admite a regra do octeto. Que essa é uma espécie que assim ele cumpre a regra do octeto. Tá? Ele é uma espécie que vai cumprir com a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Nós vamos discutir mais pra frente um pouquinho, tá? Mas a regra do octeto é aquela regrinha que diz que a espécie tem que ter 8 elétrons na última camada, ou seja, se assemelhar a um gás nobre. Para se assemelhar a um gás nobre, 8 elétrons de valência. Tá? Então, o sódio com carga mais 1, ele admite a regra do octeto. Para ele é possível. Da mesma forma, por exemplo, nós olharmos para a espécie que ela é o cálcio mesmo. Cálcio, número atômico 20. Se ele tem lá, né, distribuição, ele é argônio por dentro e ele é 4s2. Se o cálcio forma uma carga mais 2, que é o cálcio, o cátion mais provável, ele perde aqui elétrons e da mesma forma ele fica com a parte interna igual de argônio. A distribuição eletrônica dele é tão perfeita quanto argônio. Então ele acaba assumindo uma configuração eletrônica de gás nobre. Não quer dizer que ele virou gasoso e sozinho, não. Ele só assumiu a configuração de um gás nobre. A parte interna eletrônica dele é de gás nobre. Só que tem que ter cuidado que nem toda espécie assume isso. Por exemplo, que é o caso do ferro aqui. Lembra, se tu pensar o ferro, ele vai ser isso aqui, ó. 4s2, 3d6. Isso é o átomo neutro de ferro. Quando esse ferro ele perde 2 elétrons, ele perde da última camada. Então essa aqui é a última camada, não é o D6. E tu vai ter questão fazendo contigo isso. Ela vai te falar que o ferro ele vai ser argônio por dentro, 4s2, quando ele for uma carga mais 2, 3d4. E aí não dá. Não é essa a configuração. Então ele vai tentar, a questão vai tentar te empurrar que ele tem que perder dessa parte. E essa não é a mais externa. Isso aqui só é mais energético. Mas não é o mais externo. O mais externo é o 4s. Portanto, o ferro mais 2, ele ficaria com essa configuração. E não com essa. Ele não ficaria com a leitura de 3, 4s2, 3d4. Ele fica simplesmente 3d6. Cara, muita questão cobra isso. Pra encher o saco e pegar ratão. Porque, de novo, não é um conteúdo difícil. Ele é chato. Ele não é difícil. O grau de dificuldade não é. O que eles buscam? Eles pegam na teoriazinha. Eles pegam no conceitozinho de merda. Porque, tipo assim, estequiometria é difícil. Soluções é difícil. Equilíbrio químico é difícil. Eletroquímica é difícil. Então, são conceitos mais apertados. O que eles fazem? Aí lá, eles não apertam tanto na teoria. Eles pegam mais no cálculo, aquela parte, né, calculada. Nesse caso, como a teoria é simples, eles pegam na parte do conceitozinho, que é uma merda. Eles vão lá batendo na teclinha em conceito desse tamanho, que se não tá bem aplicado, errou. Então, os caras são desgraçados. Da mesma forma, por exemplo, que se formar, por exemplo, o ferro mais 3. O ferro mais 3 perde 3 elétrons. Então, portanto, ele já perdeu 2 do S e agora sim ele perde 1 do D. Por isso que ele ficou D5 e não D6. Então, a distribuição tem essa nuance. Né? Quer ver, ó, por exemplo, o estanho. Estanho 50. O estanho 50, ele é criptônio. Isso aqui, ó. Estanho 50, ele é criptônio, 5s2, 4d10, 5p2. Essa é a distribuição de estanho. Se o estanho forma, por exemplo, uma carga mais 2, como é que fica a distribuição de estanho com carga mais 2? Vai ficar criptônio, 5s2,
4d10, certo? Ele perdeu 2 daqui. E como é que seria? Porque a outra carga provável e possível pro estanho é o estanho ficar mais 4. Estanho 50, carga mais 4. E como é que seria o estanho mais 4? Criptônio 4d10. Porque o 5s2, ele é a última camada dele. Então ele perderia da última camada. Agora eu quero que tu note o seguinte. Os ferros. Ó, os 2 ferros aqui. Os 2 estanhos que eu propus aqui. Todos eles não assumem. Eles não assumem configuração de gás nobre. Ele não vai assumir configuração de gás nobre. Por que não? O gás nobre não é 4d10. O gás nobre não tem distribuição 4d10. O criptônio, até tudo certo. Mas ele tem pela parte externa mais uma quantidade ainda. Portanto, a gente fala que o estanho, ao não assumir a configuração de gás nobre, ele, por natureza, não cumpre com o octeto. Ele é uma espécie que não vai cumprir o octeto. Então a regra do octeto não vai se encaixar para essa espécie aqui. Então não é todo mundo que cumpre a regra do octeto. Não. Na real, boa parte dos elementos não cumpre a porra da regra do octeto. A regra do octeto cumpre alguns. Mas ela não é soberana. A regra do octeto não é soberana. Essa coisa de não cumprir regras, né, Everton? É brabo, né? Esses caras que não cumprem regras, né? Sim, querido, tem mais é que tomar, né? Não cumprimos com as regras. Tipo assim, em casa temos que ganhar. Não ganhamos, aí fica difícil. A regra é essa. Quer ver agora? Gilandrinha e ânions. Ânions ganham elétrons, né? Então, o cloro, por exemplo, com o número atômico 17, se a distribuição dele acaba sendo neônio 3s2, 3p5. Se o cloro forma um ânion -1, ou seja, ganha um elétron, aí é uma inserção de elétrons. Então esse elétron seria inserido aqui na posição 5. E aí ele ficaria com 3p6. O que não acontece, tá? O que não vai acontecer, vocês não vão ver, é dizer que o cloro, apesar de que é possível, né, em termos de quantidade de elétrons, seria assim. Que o cloro seria como se fosse por dentro agora um argônio. Ele seria como se fosse argônio. Porque o argônio tem 18 elétrons. Só que essa forma não se discute. Cara, eu nunca vi uma questão que trouxesse isso aqui. Essa representação. Realmente nunca vi uma questão que dissesse que o cloreto seria como se fosse argônio por dentro. O outro jeito, sim. Porque ele dá uma ideia de que é a cerne e recebeu o elétron dos externos. Aí sim. Aí sim. Então isso seria possível. Certo? Pra gente ver agora algumas considerações de algumas espécies, que aí sim é bem teoricona, tá? É bem não é que teoricona, é que são questões bem mais difíceis de aparecer. Tá? Que é o seguinte. Existem espécies, por exemplo, se tu pegar o cobre 29, e distribuir o cobre, tu vai encontrar a seguinte distribuição. O cobre 29, ele é argônio por dentro, 4s2, 3d9. 4s2, 3d9. Isso aqui chama-se da configuração teórica. Tá? A configuração teórica para o cobre. Experimentalmente se encontra, determinou, que o cobre ele tem a seguinte composição, a seguinte estruturação. Ao invés de ser 4s2, 3d9, ele é 4s1, 3d10. E essa aqui acaba sendo uma configuração real para o cobre. Aí pode perguntar, porra, por que ele vai ser isso aqui? Aí nós temos uma seguinte proposição teórica, tá? Que é sobre a chamada estabilidade dos orbitais.
Lá na aula de números quânticos, quem quiser assistir, é bem mais discutido. Eu discuto muito mais isso, tá? É uma questão, uma aula bem antigona. Bem antigona. Bem antigona. As câmeras não deixavam a gente tão inchado assim. É que hoje em dia, você pode não saber, mas as câmeras, elas incham a gente. A gente fica um pouquinho mais inchado. E outra, a pixelagem da câmera é um pouco defasada. Então, de vez em quando, parece tons brancos em cabelo, barba, por causa da pixelagem da câmera. Então, naquela época que eu gravei aquela aula, a câmera era melhor. Então, eu era um pouco menos inchado, uma questão da objetiva aqui da câmera. Então, não vou entrar em termos técnicos de câmera com vocês, tá? Mas ali tinha esse problema. Tinha esse problema da câmera e da pixelagem. Então, naquela aula lá de números quânticos, eu vou discutir muito mais o motivo e algumas outras considerações. Aqui, a gente vai só olhar diretamente o seguinte, tá? Por exemplo, quando a gente tem orbitais do subnível S, o subnível S ele pode ser do tipo S1 ou ele pode ser do tipo S2. Ou seja, o S2 é completamente preenchido e o S1 é semi-preenchido. Se discute sempre o seguinte: orbitais totalmente preenchidos são muito mais estáveis. Tem uma questão de repulsão, de spins, lá, uma série de discussões que lá na aula de números quânticos está disponível. Ela é mais estável. Como o S1 seria a segunda possibilidade, então, por lógica, é o segundo mais estável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que espécies com configuração S2 têm uma estabilidade muito maior, é muito mais viável ser S2 do que ser apenas S1. Então, energeticamente falando, as espécies, as substâncias, os elementos, na verdade, os átomos têm preferência em ser S2 do que ser S1. Depois eu vou mostrar para vocês um outro gráfico lá de propriedades periódicas que vai discutir um pouco mais isso. Quando a gente olha, por exemplo, lá para os orbitais de P, ele pode ser dois tipos. Ele pode ser P3 ou ele pode ser P6. O que é o P3 e o que é P6? O P6 seria totalmente preenchido. Então ele é o mais estável dos orbitais P. Não é à toa que nós temos os gases nobres, elementos que existem sozinhos, elementos que os outros querem se comparar. P6 é muito estável. Já o P3, ele seria o segundo mais estável. Ou seja, espécies que têm distribuição final em P3 têm uma certa estabilidade em ser P3. É interessante para eles a eletrosfera ter uma característica P3. O mesmo vai acontecer, por exemplo, o D. Sendo que o D, a gente tem a distribuição D5 ou então o D10. Que, por lógica, o D10 é o mais estável. Totalmente preenchido é sempre muito estável. O D5 seria o segundo mais estável. Então nós temos sempre assim, tá? Sempre assim. Semi-preenchido e o totalmente preenchido. Semi-preenchido é o preenchido pela metade e o preenchido, ele é sempre o mais estável, aquele mais completo, tá? O mais completo de todos. Então, essa é uma discussão, é uma explicação, por exemplo, pra gente olhar para isso aqui. Pra dizer que o cobre teórico, ele teria um D9 ali. E esse D9, ele não tem tanta estabilidade quanto se tivesse um D10. Por isso que há uma promoção aqui, como se fosse uma promoção de um elétron do S2 pro D10. As provas já cobraram isso? Já cobraram. A URGS cobrou muitos anos atrás. Muitos anos. Mas a prova da CAF, se não me engano, cobrou mais próxima. Então esse é um cara que eu aconselharia a deixar num cantinho lá anotadinho nos post-its da parede, né? Ou quem usa um flashcard, um Anki lá para revisar conceitos, larga lá de vez em quando. Né? Bota qual é a configuração real do cobre, que ele é S1D10, que é a configuração real dele.
O mesmo acontece, por exemplo, para prata. E a prata está abaixo do cobre na tabela periódica. Então, prata, se tu olhar pela configuração de prata, prata é AG e ela tem configuração criptônio 5S2 4D9. Mesmo esquema. Então, a prata de configuração real ficaria criptônio 5S1 3D10. Então, de novo, cobre e prata estão na mesma família tabela periódica, mesmo grupinho lá, ó. Cobre e prata. Então eles vão ter esse comportamento muito marcante. Também vai ser olhado pro crômio, ó. O grupo aqui do crômio. Porque o crômio, ele é 24, ele vai ser argônio 4S2 3D4. E aí, 3D4 não é interessante pelo fato de que o D4 é quase um D5. E o D5 é mais estável. Então, portanto, mesmo esquema. Há uma promoção. E isso é configuração teórica e real, tá? Essa aqui é uma percepção de configuração teórica. E aí ficaria crômio 24, sendo ele argônio 4S1 3D5, sendo ele essa configuração do tipo real. Então, assim, o que nós temos que saber a partir da aula de hoje? Olhar para a tabela periódica, e a partir da tabela periódica dar a configuração eletrônica de todos os elementos. Tem que saber olhar para a tabela e prever a configuração dos elementos. Tem que saber camada de valência, elétrons de valência, subnível mais energético, elétron diferencial, tudo olhando para a tabela. Esse é o pedido central. E aí lembrar que cátion retira elétrons da última camada. Não é do subnível mais energético, é da última camada. Ânions insere elétrons na última camada. E que alguns elementos, principalmente esses, tá? Que são os cobrados do grupo do cobre e do grupo do crômio, eles têm uma configuração teórica e uma configuração real. É isso, tem que cuidar. Fechamos? Então hoje foi mais curtinho, mas é importantíssimo que a gente dê uma olhada sobre esse aspecto, tá, queridos? É muito importante, porque é aqui que as questões vão tentar pegar a gente. Porque em termos de... E aqui a gente fecha a atomística, tá? Aqui a gente fecha a parte atômica. A gente começou lá em modelos e veio falando dos modelos, falou atomística, falou das configurações eletrônicas agora e da organização de eletrosfera. Então, de certa forma, aqui a gente fechou átomos. Tá? Fechamos átomos. Então, daqui pra frente, nós teremos agora uma leitura de tabela periódica e propriedades. Certo? Então tá, estão liberados. Temos uns minutinhos aí pra dar uma descansada na vida antes da próxima vida. Feito? Beijo pra vocês, fiquem bem. Até quintou. Beijo, beijo, beijo.